Estamos voltando então agora neste segundo bloco do Arena Esportiva, tratando do assunto das obras de mobilidade das Olimpíadas e Paralimpíadas. Mas o tema segurança e também daquilo que pode ser deixado de legado para todos, a gente também ainda segue tratando para depois a gente falar das obras de mobilidade, do VLT e BRT. Deputado Luiz Paulo, eu pergunto ao senhor, o orçamento em termos de segurança, ele gira em torno de 930 bilhões de reais, que já está programado, sendo 350 milhões bancados pelo Ministério da Justiça e 580 pelo Ministério da Defesa. O que disse o secretário e também a preocupação que é também da segurança. Eu acho que são, na segurança pública, duas vertentes, né? Apesar de se dizer que tem 1 bilhão, um período curto aí, vamos botar 30 dias de Olimpíadas, né? Eu acho que a segurança interna talvez seja até mais preocupante que a segurança em relação a terrorismo. Por quê? Porque a cidade do Rio de Janeiro tem dezenas, centenas de nichos dominados pelos narcotraficantes, né? E que constantemente estão em litígio, quer seja entre eles e as forças de segurança. E há que se dar, né, segurança não só aos atletas, mas também a todos aqueles que vão chegar aqui na cidade e vão estar espalhados pela cidade para assistir os jogos, quer seja do turismo interno, quer seja do turismo externo. Então, esse tipo de segurança é muito importante. E o nosso sistema de segurança pública não tem dado conta do recado no cotidiano da vida da cidade e do Estado, né? Você tem visto a forma desastrada que tem sido a política de segurança pública, até com o último fuzilamento com mais de 50 tiros de 5 jovens que estavam num carro, né? Então, esse tipo de questão, num período de Olimpíadas, né, pode ter uma repercussão internacional estúpida, enorme, né? Então, há que ter esse aspecto da segurança interna. Eu não sei se o senhor lembra, só até dando subsídio, durante a Copa do Mundo, no Maracanã, houve uma invasão de torcedores chilenos até a sala de imprensa do Maracanã. Claro que não. Até a sala de imprensa do Maracanã, e isso chamou muita atenção da imprensa internacional. E foi ali mais uma coisa de uma hordazinha, nada muito... Nada muito grande, é verdade. Mas nada muito organizado, sim, nem estratégico, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, realmente, também, em relação a algum ato de terrorismo, né? É pouco provável, mas tem que ter alguma segurança. Porque o próprio Brasil, né, tem sido vítima desses atos terroristas que estão acontecendo em outros países, né? Porque as mazelas acabam caindo aqui. Vide os conflitos no Oriente Médio, que envolve a Arábia Saudita, o Irã, o Estado Islâmico, a França, os Estados Unidos, a Rússia, que desestruturou todo o sistema petrolífero com um prejuízo imenso para as atividades econômicas de óleo e gás no Brasil. Então tem que se focar os dois aspectos. Se pensar só no terrorismo, esquece do que está acontecendo aqui. E violência na cidade está no cotidiano. É claro que as aulas vão ser suspensas no período, né, para se tirar mais gente da rua. Você vai ter corredores exclusivos para os atletas se deslocarem. Você vai ter, além do sistema policial civil e a polícia militar na rua, você vai ter forças especiais, você vai ter muita gente também fazendo policiamento misturado com o povo, sem estar identificado. Você vai ter um serviço de informações também detectando, uso de câmeras, sala de controle, vai ter isso tudo. Mas eu volto a lembrar, hoje, para mim, uma das questões centrais desses jogos é a segurança, pela insegurança que existe hoje na cidade e na região metropolitana.
Bem, as obras de mobilidade estão a pleno vapor. O VLT vai estar pronto para a competição. Vão ser 32 estações e 28 quilômetros de extensão da zona portuária ao aeroporto Santos Dumont. A previsão é que 300 mil pessoas sejam beneficiadas. A linha 4 do metrô, ligando a Barra da Tijuca a Ipanema. O BRT, a Transolímpica, que vai reduzir o tempo de viagem da Barra até a Deodoro, o Transoeste, este já foi inaugurado, o Transcarioca, enfim, os trens e as barcas. A mobilidade, secretário. Eu acho que essa é a grande diferença, o grande legado. Hoje a gente divide a Olimpíada em três partes. A primeira, a parte esportiva, os equipamentos, o deslocamento de atletas, alimentação, a parte necessária para os jogos acontecerem. Essa parte toda bancada pela iniciativa privada. Segunda parte são os equipamentos esportivos necessários para a realização dos jogos. As arenas, o estádio do centro de tênis, a canoagem lá na Deodoro. Isso você tem um outro custo de basicamente 7 bilhões. E você tem essa terceira parte, que é exatamente, eu acho que é o grande legado para a nossa cidade, custa 24 bilhões, em grande parte bancada pela iniciativa privada, obviamente bancada com uma contrapartida do governo através da forma de PPP, que já foi muito usada lá atrás. O próprio governo Fernando Henrique usou muito essa fórmula e foi uma forma que fez o governo avançar. E qual acho que é a vantagem de tudo isso? É que você vai ter um novo Rio de Janeiro, você vai aproximar as pessoas do centro da cidade. Eu acho que o grande desafio do Rio é a gente ter cidades mescladas. Hoje o Rio de Janeiro é dividido em áreas. Você tem a Zona Oeste, a Zona Norte, com pouca integração. Quanto mais você aproxima as grandes cidades, Paris, Nova York, você tem diferenças sociais morando nos mesmos espaços e próximos ao centro. Quanto mais próximo ao centro, menor é o investimento público em transporte. Então, acho que em virtude desse todo, é o grande legado que vamos deixar para a cidade. Acho necessário, sim, parcerias público-privadas com o Estado, de fato, dando alguns benefícios, porque você não tem numa fonte onde você tem que pagar o funcionalismo público, onde você tem que pagar a saúde e a educação com custo muito alto, dinheiro para rodar as obras. Eu acho que quando você faz uma parceria público-privada, o Estado entra com benefício e o empresário, na verdade, constrói, obviamente, em prol de um benefício, até porque se não fosse em prol do benefício não estaria construindo, você consegue fazer essa quantidade de obras. Então, acho que o Porto Maravilha é um exemplo de grande sucesso, vai mudar a logística e o fluxo da cidade, você vai trazer muito mais moradores para o centro, e o VLT é exatamente isso, é você conseguir andar dentro do centro da cidade sem necessidade do carro, você diminuir a dependência do veículo automotor. Deputado, VLT, por exemplo, isso aí na Europa já é bem antigo. Na Suíça o que tem mais é o Troller, né? Suíça, na Alemanha, na França e tudo mais. É realmente uma novidade para nós aqui do Rio de Janeiro, mas que vai facilitar a vida do carioca, né? Olha só, do ponto de vista de mobilidade, tem muita coisa certa e muita coisa errada. O VLT é um grande acerto. O VLT está concebido sem sair do papel há mais de 12, 15 anos, que era fazer um anel de VLT pelo centro. E o Eduardo Paes está botando isso em prática. E por que o VLT é correto? Porque se o VLT cerca a cidade, fazendo a integração com todos os outros modos de transporte, você evita de entrar na cidade esses tipos de transporte, como também carros. Então, esta é uma medida acertada. A Transoeste, que já está implantada, é uma medida acertada. A Transolímpica é uma medida acertada. A Transcarioca nem tanto, né? Porque você não pode ver o BRT como panaceia. Cada caso é um caso. Então, estou começando a dizer pelas medidas que são necessárias. Por que a Transcarioca não é uma medida acertada? Primeiro, porque a demanda que tem no Transcarioca já pediria um metrô. E segundo, segmentou, ela é transversal à nossa cidade. Ela vai estar saindo da Barra e indo em direção ao aeroporto do Galeão, passando por toda a Madureira, Penha, Varluba, etc, etc. E na hora que você tem que atravessar essa segmentação, você provoca congestionamentos horrorosos, né? Essa não é uma medida acertada. O metrô da Barra, se você fosse verificar a alocação dos recursos, seria muito mais importante você fazer o trecho Estácio, Carioca, Praça 15. Para o morador da Pavuna,
que demanda ao centro, ele tivesse acesso à estação de Estácio Carioca, da estação do Estácio, que é um polo gerador de serviços, depois a Carioca e interconectar com as barcas. Junto com o VLT seria a grande solução. Na hora que o governo do Estado resolve fazer Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora da Paz, mas é tudo Nossa Senhora. Nossa Senhora é única, com diversos nomes históricos. Nossa Senhora da Paz ao Jardim Oceânico, colocando lá 8 bilhões e meio, um dos metrôs mais caros do mundo, para 16 quilômetros, 530 milhões de reais o quilômetro, né? Ele vai carregar demais um circuito que não vai aguentar. Porque a obra prioritária é Estácio Carioca, Praça 15. O que já era um projeto antigo. Já né? teve um erro estratégico. E o segundo erro, quando se decide fazer Nossa Senhora da Paz, Jardim Oceânico, é não levar o metrô até a interseção da Américas com a Ayrton Senna. Porque é lá que está chegando o Transoeste, o Transcarioca e o Transolímpico. Então você vai ter que criar um outro trans para jogar no Jardim Oceânico. E quando jogar no Jardim Oceânico, não vai ter capacidade de alimentação. Né? Então, tem esses erros, porque até, infelizmente, o governo do Estado é do PMDB. Da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro é do PMDB. E o PMDB está lá na União também. Mas não conversaram entre si. Quando o Rafael Pisciani foi nomeado secretário de Transporte do município e o Osório secretário de Transporte do Estado, eu fiz aqui um discurso na Assembleia, disse, até que enfim, vai pegar um deputado estadual, botar no município e botar um secretário do município no Estado. Vamos ver se agora eles conversam entre si. Parece que agora estão conversando. Mas quando teve esse planejamento, não havia essa unidade. Então, cada um puxou o barco para um lado. Tanto é que o Transbrasil, no seu projeto original, não admitia interconexão com outros BRTs que tinham que ter na Via Light, na Dutra e na Rio Petrópolis. Perfeito. Bem, deputado e secretário, a abertura dos Jogos Olímpicos ela vai ter uma limitação de espaço e orçamento. O COI queria que o Maracanã novamente sofresse obras. E o Maracanã teve um gasto de R$1 bilhão, cerca de R$1 bilhão, um pouquinho mais. E aí o governo do Estado disse não vai ter aquele espaço que tem, já está tudo formatado, tudo pronto, tudo tranquilo. Essa é uma das razões que o orçamento que não foi divulgado, nem de Londres também o orçamento foi divulgado, né? Mas que lá na Inglaterra girou assim, em torno de 127 milhões de reais. Na final, na abertura, como é que está essa questão, secretário? Acredito, é uma questão mais estadual, voltando um pouco... O Maracanã exatamente, mas acredito que obviamente não vai ser feito. Isso a gente tem feito algumas soluções caseiras no próprio município. Uma delas eu participo, tenho orgulho em coordenar, que é a questão de você usar pessoas aposentadas, né, os aposentados nos trabalhos nas Olimpíadas. Então, acho que essa é uma questão que a gente reduz custo, você usa a experiência dessas pessoas e eu acho que na questão do estádio é um pouco isso. Você ficar sujeito também a todas as peculiaridades de um órgão internacional, obviamente, e na situação que se encontra não só o Brasil, como os próprios órgãos internacionais. O próprio COI tem dificuldades econômicas, financeiras. Então, acho que a própria FIFA vem passando por uma série de escândalos. Então, acho que não é hora também de você mudar uma grande obra em virtude de uma apresentação pequena de questão de 30, 20 minutos e um mínimo carro alegórico para passar ali. Então, acho que isso não tem sentido. Acho que o Maracanã está perfeito do jeito que está. Com certeza. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva, onde os temas foram as obras da Olimpíada e também das Paralimpíadas, a segurança. E eu quero daqui agradecer mais uma vez a presença do deputado Luiz Paulo, do PSDB, enriquecendo aqui o Arena. Obrigado, então, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Felizmente, o governo do Estado aprendeu a lição.
de não ficar submissa aos interesses, muitas vezes escusos, desses organismos internacionais e não mexer novamente no Maracanã. Com certeza. Secretário, também agradeço a sua presença, seu secretário de Administração Municipal, Marcelo Queiroz, novamente aqui no Arena, dando esse panorama todo, né, para o nosso telespectador aqui da TV Alerj. Muito obrigado, parabéns ao presidente. Queria registrar aqui meu abraço, nosso líder Jorge Pisciani, presidente da Alerj, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente da TV Alerj. Com certeza. Obrigado, então, secretário, ao deputado. Mas você também pode assistir o programa pela internet. O nosso site é o www.tvalerj.tv e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.